Olá, que bom te ver por aqui. Hoje eu estou especialmente animado porque nós vamos fazer a aplicação prática de toda a metodologia de investimento que a gente vem discutindo ao longo dos outros vídeos. E para isso nós vamos fazer um estudo de rentabilidade em um projeto atual em fase de lançamento no bairro de Cabo Branco, aqui em João Pessoa. Eu vou te mostrar passo a passo toda a estratégia de investimento, passando desde a montagem do fluxo de pagamento, ou seja, quanto a gente vai dar de entrada, pagar de mensais, anuais, até a projeção de valorização desse imóvel ao longo do período de construção e, por fim, um estudo da rentabilidade considerando o quanto você colocou de dinheiro nesse imóvel, o quanto esse imóvel se valorizou e o quanto você botaria de lucro no seu bolso caso você optasse por vender o imóvel. Mas antes da gente mergulhar nos números, vamos recapitular muito rapidamente tudo que a gente já conversou até aqui. Lembra, lá no vídeo 1, nós falamos sobre como João Pessoa vive atualmente uma verdadeira janela de oportunidades, se tornando a terceira maior capital em valorização imobiliária no país. Já no vídeo 2, a gente apresentou os 4 fundamentos que são cruciais para que a gente tenha sucesso no investimento imobiliário. Tá lembrado? A baixa exposição de caixa, a liquidez na revenda, a escolha de uma região que tem uma valorização acima da média e a definição de objetivo de compra e revenda desse imóvel. E no vídeo 3, a gente fez um estudo de caso lá no Riff Park, um empreendimento também aqui no Cabo Branco, onde a gente mostrou como investidores que adquiriram aquelas unidades no período de lançamento viram o seu patrimônio praticamente dobrar ainda durante o período de construção desse imóvel. Agora, se você caiu de paraquedas nesse vídeo 4, eu recomendo fortemente que você volte algumas casinhas e assista os vídeos 1, 2 e 3, porque lá a gente apresenta os fundamentos por trás desta estratégia de investimento, que é uma das estratégias que a gente se utiliza para os investidores imobiliários aqui na cidade de João Pessoa. Então, eu vou deixar o link dos outros vídeos aqui na descrição, volta lá, assiste, é rapidinho, vai valer a pena e aí você já cai para cá de novo, combinado? E eu já vou compartilhar a tabela aqui com os valores de venda com vocês, mas antes é muito importante a gente lembrar que o nosso objetivo aqui é analisar a estratégia de investimento e não falar sobre o empreendimento em si. Então veja, o que nós vamos fazer nesse vídeo é um estudo da rentabilidade deste lançamento, considerando a valorização do imóvel ao longo do período de construção, o retorno sobre o capital investido e possíveis pontos de saída ao longo do período de construção. Então veja, o empreendimento que a gente vai usar como exemplo aqui para o nosso estudo de rentabilidade fica no bairro de Cabo Branco, aqui em João Pessoa. Ele é um empreendimento ainda em fase de pré-lançamento de apartamentos compactos tipo estúdio, voltados para o investidor que deseja investir no mercado de locação por temporada, ou seja, apartamentos que podem ser locados por diárias através das plataformas como Booking e Airbnb. É muito importante você já entender que este perfil de imóvel ele possui, em linhas gerais, um valor de metro quadrado muito superior aos imóveis tradicionais voltados para a residência, por exemplo. Isso acontece porque este perfil de empreendimento geralmente reúne algumas características como uma localização muito premium e diversos itens de lazer e serviços que são pensados justamente para atender este modelo de negócio, para atender esse tipo de investidor. Apesar de muitas vezes a gente adquirir um imóvel com valor de metro quadrado muito superior, lá na frente, na hora de locar esse imóvel, o retorno com o aluguel vai ter uma rentabilidade muito superior nesse modelo de negócio. E é justamente por isso que hoje este perfil de imóvel é o queridinho dos investidores aqui na cidade de João Pessoa. E agora que vocês entenderam isso, vamos para a tabela de vendas. Então, vindo aqui para a tabela de vendas, eu não vou nem citar o nome do empreendimento, tá? Até porque, muito provavelmente, quando você estiver assistindo a esse vídeo, essa tabela já esteja desatualizada. Então, o que a gente vai fazer é se atentar aos números atuais e trazer esses números para nossa estratégia de investimento, combinado? Dito isso, vamos aqui para nossa tabela. Eu vou escolher, poderia escolher qualquer uma, tá? Mas para fins de exemplo, eu vou escolher essa unidade 701. Essa unidade, ela tem tamanho de 21,83 metros quadrados, é um estúdio, tem um valor de metro quadrado em R$18 mil. E aí aqui, o que é muito interessante, veja, a própria construtora, ela já determina aqui pra gente o preço do lançamento
lançamento e o preço investidor. Veja que ela já está sinalizando para a gente de que no lançamento, que vai acontecer daqui a alguns meses, ela vai lançar esse empreendimento com preço, nessa unidade especificamente, R$448 mil. Mas o investidor que tem acesso à tabela de pré-lançamento vai entrar antes. E como benefício, ele vai pagar por essa mesma unidade R$400 mil. Então veja que quem entra antes na fase de pré-lançamento tem a oportunidade de adquirir o imóvel com cerca de R$50 mil de desconto nesse caso. Isso representa o quê? Em alguns poucos meses, entre a etapa de pré-lançamento e a etapa de lançamento, esse investidor já surfou uma valorização aí de praticamente 12%. O time de entrada é fundamental se o seu objetivo for revender esse imóvel. Vamos analisar agora o fluxo de pagamento sugerido pela construtora. O que ela está querendo dizer aqui para a gente? Essa unidade tem um sinal, ou seja, uma entrada exigida de 10%, nesse caso R$40 mil. Esse investidor vai pagar, além da entrada, 48 parcelas mensais de R$2.083. A gente teria também 8 parcelas semestrais de R$12.500 e, por fim, lá na entrega do empreendimento, a gente vai pagar cerca de R$160 mil, que são os 40% referente à parcela de chaves. Então agora a gente vai pegar esse fluxo de pagamento e fazer a projeção da valorização desse imóvel ao longo do período de construção. E para isso a gente precisa voltar lá para a nossa planilha de cálculo que a gente viu no vídeo passado. Essa daqui é a mesma planilha de cálculo que a gente utilizou lá no estudo de caso do RIFPAR. Inclusive, os princípios que a gente vai aplicar são exatamente os mesmos, tá? Então a ideia é justamente a gente partir de onde a gente parou e aplicar aquela mesma estratégia num empreendimento atual para a gente entender e calcular qual vai ser a projeção de valorização desse empreendimento ao longo do período de construção. Então vamos lá. Então eu já trouxe aqui as informações lá da tabela de vendas para a nossa planilha para a gente analisar, a começar pela previsão de entrega lá, que é agosto de 2029, representa 48 meses, ou 4 anos, que é o período de construção, né? Preço de compra 400.118, eu só tirei aqui as casas decimais. Isso representa 10% de entrada e 50% é o que a gente vai pagar entre parcelas mensais e intercaladas. Aí você pode estar perguntando: Rafael, eu posso aumentar a entrada? Rafael, eu posso aumentar o valor das mensais? Você pode. Só que assim, se o seu objetivo for revender esse imóvel durante o período de construção, o quanto menos dinheiro você colocar nessa fase, melhor. O fundamento número 1 é a baixa exposição de caixa. Quanto menos dinheiro a gente coloca aqui, melhor vai ser o nosso retorno sobre o capital investido, já que a valorização do imóvel não está linkada ao quanto de dinheiro a gente está colocando, mas sim a própria valorização do imóvel ao longo do período de construção. Agora, se o seu objetivo for ficar com esse imóvel para alocar lá na frente, você é um investidor patrimonial, aí tudo bem, você pode montar um fluxo de pagamento que faça mais sentido para você, aumentando a entrada, aumentando as parcelas mensais. A grande vantagem disso é que você minimiza os impactos das correções pelo INCC, porque você está, enfim, colocando mais dinheiro ao longo do período de construção. Depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Então, assim, descendo, a gente tem uma entrada de R$40 mil, mais 48 parcelas de 2.084, 8 parcelas intercaladas, que são as semestrais, no valor de R$12.504, e lá nas chaves a gente vai pagar R$160 mil, que equivale a 40% do valor total. Rafael, eu não quero parcelas semestrais, quero parcelas anuais. Dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer. A gente vem aqui e ajusta. A gente vai colocar 4 anuais, suas semestrais pularam para R$25 mil. Ah, Rafael, eu não quero parcelas intercaladas, eu quero pagar tudo em mensais. Pode? Pode. A gente zera aqui. A partir de agora, o valor das parcelas passa para R$4.168. Então veja que o primeiro passo aqui é a gente ajustar o fluxo de pagamento à sua realidade financeira ou ao seu planejamento financeiro. E a partir daí a gente começa toda a parte de estudo de valorização do imóvel e rentabilidade. Vamos para lá. Então, para isso, a gente precisa aqui no campo valorização projetada imputar o que a gente considera ser plausível como valorização para os próximos anos. Lá no nosso exemplo do RIFPAR, nós pudemos notar que a valorização média anual daquele empreendimento foi de 16,20%. Mas assim, a gente pode trabalhar com outros valores aqui. Eu vou ser mais conservador e para o nosso exemplo eu vou considerar
14% ao ano. Lembrando que a média de valorização dos imóveis aqui em João Pessoa nos últimos 12 meses é de 17% ao ano. Aqui a gente já está trabalhando com uma projeção mais conservadora. E lembrando que a média de valorização não representa a valorização específica do imóvel. Este perfil de imóvel ele tende a se valorizar acima da média dos imóveis em João Pessoa. Mas vamos de 14% aqui, que eu acho que é uma projeção bastante real e factível da gente conseguir para os próximos 4 anos por aí. E outra coisa que a gente já vai fazer aqui é desconsiderar a correção do saldo devedor pelo INCC, porque, veja, o meu objetivo aqui é ser didático, então vai ficar muito mais fácil para vocês terem um entendimento se vocês baterem exatamente os valores com o fluxo de pagamento. No próximo vídeo, onde eu faço um comparativo entre uma estratégia de investimento financeiro e uma estratégia de investimento imobiliário desse mesmo jeitinho, nesses mesmos valores, lá sim eu vou considerar tudo na vírgula, inclusive as parcelas de saldo devedor, mensais e anuais, já corrigidas pelo INCC para entregar ali um resultado financeiro real para você. Então vamos lá. Aqui a gente já transforma como zero e vamos para a cerejinha do bolo, que é o nosso estudo de valorização do imóvel. E aqui a gente já começa a analisar os números projetando a valorização do imóvel e a rentabilidade sobre o capital investido com base em cada uma das etapas de construção. Veja que esse daqui é um quadro resumo que a gente começa pelo valor da venda, que é os R$400 mil, 14%, que é a nossa taxa de rentabilidade projetada para a valorização do imóvel, 1,10%, que é a taxa mensal, 48 meses. R$200 mil é o valor que a gente vai pagar ao longo do período de construção, já descontada a entrada que não faz parte desse cálculo. E aqui o valor das chaves de R$160 mil, que a gente só vai pagar depois que o imóvel estiver pronto. E aqui a gente vai desmembrar esses números sobre duas óticas. A financeira, que vai mostrar para a gente a valorização desse imóvel ao longo do período de construção e o saldo devedor equivalente nessa mesma etapa. E a ótica patrimonial, que vai mostrar para a gente o quanto a gente está colocando de dinheiro, o quanto esse imóvel está se valorizando nesse mesmo período e qual que é o retorno sobre o capital investido. Então vamos começar a analisar os números aqui sobre a perspectiva financeira, que nada mais é do que a diferença entre o valor de mercado atual desse imóvel corrigido menos o saldo devedor que a gente tem junto com a construtora. Veja que no D0, que é o mês em que você faz a aquisição desse imóvel, você tem lá 400 mil, que é o valor estimado, que é o valor da tabela de pré-lançamento, e um saldo devedor de 360, que nada mais é do que a subtração do valor da tabela menos os 40 mil de entrada que você já pagou. Então veja que neste cenário o seu spread é de 40 mil reais, ou seja, a diferença entre o valor do imóvel e o saldo devedor, neste caso, é a entrada que a gente já pagou. Mas em 6 meses, veja que esse cenário ele já dá uma mudada, porque aqui o valor estimado do imóvel passa a ser de 448, que é o preço da tabela de lançamento, mas que você, por ter adquirido antes, comprou esse imóvel com desconto. Então veja que essa diferença de 48 mil, nesse momento, já passa a ser a sua primeira valorização sobre esse investimento. E, nesta etapa, o seu saldo devedor já passa para 335 mil, pois veja, além dos 40 que você já tinha dado de entrada, você também teve 6 parcelas mensais e uma semestrais que abateu o seu saldo devedor. Então, o seu spread, que é essa diferença entre o valor estimado de mercado e o saldo devedor com a construtora, nesta etapa é de 113 mil reais. Mas veja que a partir do 12º mês, a gente já começa a estimar o valor de mercado desse imóvel com base na taxa de rentabilidade de 14% que a gente determinou para esse exercício. Ou seja, vamos ver isso na prática. Veja que aqui na nossa tabela, o valor estimado do imóvel é de 456 mil, ou seja, é os 400 lá da tabela de pré-lançamento, aplicado a taxa de 14%, isso representa um preço médio estimado do imóvel daqui 12 meses em 456 mil, certo? Veja que neste mesmo período, o seu saldo de devedor com a construtora é de 310 mil, ele está reduzindo. Então, qual que é a premissa aqui? À medida em que as obras avançam, a gente vai vendo a estimativa de valor de mercado desse imóvel aumentando, enquanto o saldo devedor da construtora vai reduzindo. Isso faz com que o seu spread, que é a diferença entre esses valores, vá aumentando em cada uma das etapas da obra. Então, pessoal, veja aqui.
à medida em que a obra vai avançando, o valor estimado do imóvel passa a ser corrigido com base no nosso percentual de 14%, fazendo com que no segundo ano, ou seja, na metade das obras, o preço estimado desse imóvel seja 519 mil, no terceiro ano 592 e lá no quarto ano, próximo à entrega, o valor estimado de mercado desse imóvel já esteja próximo a 675 mil. Mas veja aqui, eu quero fazer um exercício muito importante aqui no terceiro ano, até para a gente correlacionar esse exercício com o estudo de caso que a gente fez lá no Riff Park. Ou seja, se você, investidor, decidisse vender o seu imóvel agora no terceiro ano, qual seria o seu resultado financeiro? Vamos entender isso na prática. Aqui a gente vai considerar o valor da revenda em 592, que é o mesmo valor do preço estimado do imóvel, beleza? A gente ainda teria um saldo devedor com a construtora de 210 mil, totalizando um spread de 382 mil. Ou seja, dos 592, 382 o novo comprador pagaria diretamente para você e 210 ele assume de saldo direto com a construtora. E aí ele tem algumas possibilidades. Ele pode assumir o seu fluxo de pagamento original, ele pode repactuar esses valores direto com a construtora ou ele pode quitar o saldo devedor. O que particularmente, eu acredito que ele não vai fazer e eu já vou te explicar por quê. E veja que tem outra coisa importante que esse comprador também está buscando, que é economizar na compra do imóvel. Lá no ano 4, o valor estimado desse imóvel não é mais 592, é 675. Ou seja, essa diferença aqui é cerca de 80 mil reais. Então, ele não só está parcelando parte do valor direto com a construtora, como ele está economizando 80 mil reais na aquisição do imóvel dele. Desse saldo de 210, ele vai ainda pagar a parte mensal e semestral, e os 160, que é a parcela da Chaves, ele vai entrar com o financiamento imobiliário, vai alugar esse apartamento e vai fazer com que o aluguel pague a parcela de financiamento e uma coisa pode garantir, vai sobrar dinheiro no bolso dele. E aí agora, por fim, eu quero fazer uma análise com vocês muito importante, que é a teoria central aqui da nossa estratégia de investimento, que é a alavancagem patrimonial. Veja que ao longo desses 3 anos, você colocou de dinheiro 190 mil reais. Só que o imóvel valorizou 192 mil reais nesse mesmo período, de 400 para 592. Então veja que você aumentou seu patrimônio de 190 para 382. Isso representa um ROI de 101% no período. Você botou 190 e nem foi de uma vez, você colocou isso ainda de forma parcelada e tirou nesse investimento imobiliário cerca de 380 mil reais. Você praticamente dobrou o seu capital investido. E aí eu te pergunto, qual é o investimento que te entrega um retorno tão expressivo quanto esse? Muito difícil a gente obter isso na renda fixa livre de risco. E este modelo de investimento só funciona graças ao conceito da alavancagem patrimonial, onde a rentabilidade do seu investimento não aconteceu em cima dos 190 mil, aconteceu em cima dos 400 mil reais, que foi o preço que a gente pagou pelo imóvel. Mas desses 400, a gente só colocou de dinheiro 190. No ano 3, a gente revendeu esse imóvel, botou os 380 no bolso e quem comprou assumiu o restante do saldo devedor. Pegou a visão? E aí, pessoal, gostaram? Veja que com esse exemplo prático eu consegui comprovar duas coisas fundamentais para você. A primeira é que a gente não precisa de grandes quantias financeiras para iniciar um investimento imobiliário, e a segunda é que com a estratégia certa, você consegue resultados financeiros muito superiores a que você teria em um investimento bancário, por exemplo. E pessoal, se você chegou até aqui e essa estratégia fez sentido para você, eu peço gentilmente que você já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você receba os próximos conteúdos que a gente já está produzindo com muito carinho para entregar valor para você, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você considera que podem se interessar por esse assunto também. E agora que você já entendeu o potencial da nossa estratégia de investimento, nesse último vídeo e que encerra a nossa série, eu vou mostrar para você como a combinação da renda fixa e da estratégia de investimento imobiliário podem potencializar ainda mais os seus resultados. Ou seja, vamos fazer um exercício na prática, onde eu vou provar para você que é possível você adquirir um imóvel na planta usando apenas a rentabilidade do seu investimento. Ficou curioso? Então vem comigo que lá no próximo vídeo tem mais informação legal para você. Eu espero ver você lá no próximo vídeo. Até lá!